Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs católicos, sentemos um instante. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao se encarnar, a tomar o corpo humano, se fez homem, e deste grande mistério ele veio curar o mundo, né? Ele veio derramar sobre a humanidade inteira a misericórdia do Pai na pessoa do Verbo, na pessoa de Jesus. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo realizou grandes maravilhas, curou, sarou, tirou uma multidão da cegueira, devolveu a saúde, a graça de trabalhar, de não viver mais dependente do sistema, dos fariseus. Nós acabamos de estudar o Evangelho que nós conhecemos sobre o cego Bartimeu, que gritava e pedia para Jesus o libertar da cegueira. Senhor, que eu vejo. Prestemos atenção que se nós não abrirmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida para Jesus, Ele não pode fazer nada. Se não abrirmos o nosso espírito à verdade, Deus não pode nos curar, porque Ele não impõe. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele propõe a graça da salvação para aqueles que desejam o seu amor e ser tocados pela tua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs,
Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o homem do pecado. Jesus não veio para fazer banquete conosco, não veio para nos dar delícias humanas e materiais e corporais e satisfações pessoais. Jesus veio para morrer, ser crucificado, ressuscitar, para nos libertar do pecado, que muitos ignoram em dizer que não existe. Jesus veio nos libertar das garras de Satanás, nos fortalecer contra as tentações, nos libertar do inferno, que muitos dizem não existir. Mas, se da própria boca de Deus, no Evangelho, ele falou mais de 15 vezes, quem somos nós para dizer que não existe e que não há? Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos libertar da morte eterna. O que é a morte eterna? A segunda morte, a qual nós não podemos passar, dizia São Francisco de Assis. A primeira vamos passar, que Deus nos livre da segunda, que é a condenação. Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar o homem de si mesmo, o homem da sua própria ignorância. Jesus veio salvar o homem das suas próprias trevas, da sua cegueira, que não enxerga a realidade do mundo e de si mesmo. Jesus veio salvar o homem da sua teimosia, de insistir em não ver a verdade. Veja como o mundo, como o nosso país, como a sociedade caminha na mentira e ignora os acontecimentos e os fatos reais, atuais que nós estamos vivendo. Somente nosso Senhor Jesus Cristo pode nos libertar da cegueira espiritual, humana, psicológica, que envolve a humanidade e a sociedade em persistir no erro e no pecado e dizer que está tudo bem. Ah, eu estou feliz, eu estou tranquilo. Quem é que caminha no pecado e a consciência acusa constantemente do erro e coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sem a garantia de que pode não acordar no dia seguinte? Meus queridos irmãos, isso é loucura para aqueles que têm fé, é loucura para os católicos, é loucura para aqueles que não creem. Portanto, somente o Senhor pode nos libertar da cegueira. É claro que nós devemos pedir a Deus a cura das nossas doenças, não é? Claro que nós devemos pedir a Deus que, de certa forma, alivie os nossos sofrimentos, nos ajude a passar pelas nossas cruzes, mas não pedir para eliminar, porque toda dor e todo sofrimento nesta vida é para a nossa salvação, é para a nossa purificação, é para a nossa santificação. Quem é cristão de verdade, quem tem fé em Deus, não pede para retirar, pede para Deus dar força para suportar e viver isso na graça. Somente os pagãos que se desesperam e pedem para o seu Deus tirar. Quem tem fé pede para unir a cruz de Cristo, para se libertar, se purificar e se salvar. Portanto, somente Deus é capaz de curar a nossa cegueira. Portanto, é preciso rezar e pedir a Jesus que nós voltemos a enxergar a realidade da vida e a realidade dentro de nós. Somente Jesus pode nos devolver a vista interior, porque quantas vezes nós somos cegos. É preciso ter fé, é preciso ter coragem para querer ver de verdade e seguir o Cristo de verdade e converter-se e mudar de vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a cada dia que passa no nosso país, nós estamos na ditadura do cancelamento.
Vocês sabem disso. Quantas perseguições às famílias, quantas realidades nós estamos sofrendo, mas parece que nós não acordamos. Tudo que nos impõe, a gente fica quietinho, não critica, não se manifesta, aceita tudo. Quantos países da Europa já estão aceitando o chip na mão e todo mundo dizendo: estão felizes da vida, tudo tranquilo, isto que é modernidade? Não, isto é escravização e manipulação. Se nós não nos levantarmos contra as coisas erradas, nós estaremos dentro desse jugo. Quando o cego gritou, o que os outros diziam? Cala-se, fique quieto, não incomode o mestre. O que Jesus quer de nós? Jesus quer ser incomodado, sabia? Jesus não quer que nós fiquemos calados e nos acomodemos aos erros, aos pecados, às manipulações. Jesus quer que nós gritemos para Ele e peçamos ajuda. Ilumina, Senhor, o nosso caminho, o que devemos fazer para ser fiel ao Seu mandamento e ao Seu projeto de vida e de vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, somos medrosos às vezes e somos covardes, pois preferimos o comodismo e a mentira que o sacrifício que nos liberta. Negamos muitas vezes o inferno e o pecado para não mudarmos de vida e continuarmos no pecado, dizendo que estamos bem. Dizemos que temos fé e somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Quantos que são a favor do aborto e usam anticoncepcionais para justificar o seu direito que nos impõe aí de fora? Quantos que vivem nas manipulações do sistema, uma vida ideológica e dizem que são livres? Não há amor na mentira, não há amor na manipulação e na hipocrisia. Há amor na verdade. A verdade é a verdadeira caridade. Existem muitas pessoas que até leem a palavra de Deus, que até conhecem a doutrina, os mandamentos, mas logo abandonam quando Cristo aponta o defeito da pessoa. Eu não quero mais, porque nosso Senhor pede para mudar e Ele não quer mudar. Nosso Senhor indicou o seu pecado e Ele não quer abandonar o pecado. Hoje ignora-se o que acontece no nosso país, no mundo e principalmente dentro da igreja. Como então alguém se salvar se está fechado? Como alguém se libertar da cegueira se quer continuar cego? Como que alguém pode servir a Cristo se não enxerga o caminho de justiça e de retidão? Muitos dizem que vêm, ou que já estão cegos, porque hoje todo mundo diz que está com a verdade, não precisa de Deus e nem da igreja para iluminar a sua consciência, mas ignoram muito o que está fora e escondem um grande mal que está dentro. Precisamos olhar para Cristo e pedir para que Ele ilumine o nosso interior para nos libertar da nossa cegueira. Se a vida está errada, é preciso reformular a nossa vida, consertar a nossa consciência, porque a morte está chegando, Jesus também está vindo e Ele pede para nós conversão, metanoia, mudança de vida. E ai daquele que morrer em estado de pecado mortal sem arrependimento. Queridos irmãos e irmãs, gritemos para Jesus e para a Virgem Maria, para não permitir que nós morramos em pecado, para não permitir que nós nos acostumemos com os erros do mundo e dos homens,
porque quem é cristão católico é preciso se incomodar e não se acostumar com os erros do mundo. Mas aquele que vive incomodado busca a justiça e a verdade para si e para os outros. Que Deus nos liberte da cegueira, cure todos os doentes e os enfermos que precisam ser aliviados na carne e nos dê a plena justiça e realmente a liberdade de dar a vida por Cristo e não sermos presos ou manipulados em nada neste mundo, mas estarmos acorrentados apenas como servos de Cristo e da Virgem Maria. Isto sim é a plena liberdade daqueles que amam verdadeiramente os mistérios de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.